Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Contrapartida. Eu sou o Osmar Campbell, estou aqui com o Fabiano Cabreira. Ei, Osmar! Obrigado por ter decorado meu nome, nunca mais esquece. Que menino bonito! Anotei aqui, deixa Olha esse anotado, cabelo. senão eu esqueço. Gostou? Peruca linda que Eu já inveja. trouxe. Estamos onde? Estamos na Pé de Pano Produções, esse excelente complexo de estúdios do Papai Catito que tá aqui operando as picapes. Aqui. Vai. Qualquer projeto que você precise de Qualquer. microfone, câmera, qualquer coisa do audiovisual, procure Pé de Pano Produções que ele resolve o seu problema. Transmissão ao vivo, curso online, qualquer coisa, amigo. Precisou registrar em vídeo ou som. Catito resolve. Aproveitar também e agradecer às editoras e patrocinadoras aqui do canal Contrapartida. Boa. Editoras Devir, Precisamente, MeepleBR, Vem Pra Mesa, Fanbox, Copag e Best Market Distribuidoras. Muito obrigado. Sempre que vocês tiverem dúvida entre produtos de diferentes editoras, priorize aquelas que ajudam a produção de conteúdo nacional. Boa, Estamos boa. com quem hoje, Fabiano? Estamos com o Rogério Saladino! Aplausos para- Seja muito bem-vindo, Rogério Saladino, neste especial de Halloween. Trouxemos esse fã de terror. Um monstro. Só um segundinho, ô, Rogério, só porque o Catito colocou pra gente aqui embaixo, ó. Põe de novo, Catito, que o Papai Osmar não viu o nosso Instagram, esqueci de falar @contrapartida. Siga o @contrapartida no Instagram. Tem também aqui, você que tá assistindo esse vídeo provavelmente aqui no YouTube, né? Mas é só pra lembrar, caso você não esteja vendo no YouTube, é canal Contrapartida no Exatamente. YouTube. Lá no Instagram a gente posta a agenda da semana, a gente posta pra vocês saberem quem são Boa. os próximos convidados e ficar ligado Boa. na agenda do Contrapartida. Boa, e se você tá aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like, comentar, xinga o Rogerão aqui, xinga o Osmar, xinga todo mundo. E quando tiver no compartilha. Instagram, já segue a gente nos nossos perfis pessoais, Boa. Osmar Campbell com 2 L's aqui e @Fabiano Aí, Cabreira. aí, Vire os garota. nossos seguidores. Agora sim, Rogério, Boa, seja muito agora bem-vindo. sim. Um prazer enorme ter você aqui. É um prazer e uma honra. Monstro estar do aqui com mundo do vocês. RPG e do terror. E dos quadrinhos. E dos quadrinhos, E e estamos da mulher que tava falando agora, e dos amigos, e das mesas de RPG. Tá mestrando muito, não? Não, eu tô meio parado de Tá mestrar. Assim, eu Tentando tenho uma- um pouquinho trabalhar, né? A gente tenta... É, porque eu também, assim, depois da pandemia e tudo mais, a gente ficou meio dentro de casa, a gente começou a trabalhar em casa e correr atrás de trabalhos e freelancers, essas coisas, aí você se acomoda trabalhando em casa. Sim. E trabalhar em casa é aquela maravilha. Você fala, eu vou trabalhar só um pouquinho. Aí, 11h30 da noite, você tá parando de trabalhar. né? Ou o Então, contrário, é né? o contrário, né? Às vezes é o contrário. Às vezes eu vou trabalhar. Hoje eu vou me pegar pra trabalhar. É. Aí vem tá vendo série. Aí vem cachorro. Aí vem não sei o quê. Quando vem não trabalhou nada. Preciso ir no mercado rapidinho. O controle é zero. O controle... Só cueca e não toma banho. Felizmente, no meu caso, eu tenho a sorte de trabalhar com o que eu adoro, com o que eu amo, que é quadrinhos. Atualmente eu estou trabalhando mais com quadrinhos, com literatura, RPG e livros em geral, editar, traduzindo e tal. Então eu acabo ficando muito mais tempo em casa. Eu não estou mestrando muito, eu leio bastante, porque eu gosto de RPG, eu Sim. gosto de literatura, gosto de quadrinhos. Então a gente acaba lendo bastante. E a internet tá aí, ela dá um monte de ferramenta legal para você Então, ler, para você... tentou jogar online? Eu já joguei online várias vezes. Eu acho muito legal jogar online. Ah, é? Porque eu sou da época que você chegava para as pessoas e falava, eu jogo RPG. A pessoa falava, o que é isso? Né? Aí hoje, quando eu falo, eu jogo RPG, o que é isso? Você dá um link e fala, a pessoa tá jogando aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Aqui assiste o Vin aí, Diesel pessoal. jogando. E aí as pessoas conseguem falar, é um pessoal que fica de volta à mesa, falando umas groselhas, jogando... Beleza, é isso aí mesmo. Bons tempos, né? Porque antigamente era o cara falando, sabe que negócio de ritual satânico lá, que mata as pessoas? Que Então, eu já fui Gente, acusado de satanista, sabe? Eu já fui Com acusado, certeza, assim. já foi. Não, já teve gente que... Quem nunca foi Quem acusado de nunca satanista, foi, nunca né? jogou RPG direito. Teve gente que escreveu matéria, artigo, falando o quanto eu era satanista. Eu disse, mas Nossa. eu satanista. A mecânica do demônio é tão ruim, a gente nem gosta de usar. Aqui, ó, deixa eu introduzir aqui. Por ó. favor, introduza. Ele é escritor, tradutor e editor. Trabalhou um tempo como editor da revista Dragon Magazine, depois da Dragão Brasil. Participou da criação do cenário nacional do RPG Tormenta. Depois foi editor de quadrinhos para Panini Comics, sendo responsável por títulos como Homem-Aranha, X-Men, Wolverine e a linha Ultimate. E alguns outros derivados como Deadpool. Ficou meio assim, Deadpool não. Um dos meus personagens favoritos, Deadpool. Pô, cara. lógico, Deadpool tá vindo aí arrebentando aí com o Ryan Reynolds. O que seria um editor de quadrinhos? Editor de quadrinhos, as pessoas... Não é o cara que escreve a história, nem o cara que desenha. É aquilo, né? Quando eu tava trabalhando era muito engraçado que as pessoas falavam, você desenha? Não.
Você escreve? Não, você não faz nada. Vira e vai embora. O cara para de falar com você. O editor, eu Você geralmente... imprime? Você é impressora? Não. Eu geralmente comparo, se você pegar um livro, um quadrinho, um RPG, o editor é como o gerente da loja. Se for uma loja, o livro for uma loja, o editor é o gerente. Ele não faz nada. Mas ele é o responsável por tudo que acontece dentro da loja. Ou no caso do quadrinho, do RPG, do que for. Por exemplo, cada produto é diferente. Então vamos supor, eu vou fazer um quadrinho do Deadpool. Então eu, editor, eu vou discutir com os cabeças grandes da editora quantas páginas vai ter. Vai ter tantas páginas. Que histórias que eu vou colocar lá? Eu vou pegar esse título americano e vou traduzir, beleza. Sobrou uma parte, o que eu vou colocar? Você vai colocar uma entrevista, você vai colocar uma página, uma capa extra, beleza. Aí eu pego essas informações, passo para o tradutor, pergunto cadê os arquivos, reclamo lá para Marvel, para DC, cadê os arquivos, espero os arquivos chegar. Os arquivos chegam, eu mando para o pessoal da arte para eles montarem a revista, chegou a tradução, eu passo para a revisão, eu vejo se a revisão fez tudo direitinho, não mudou o nome de Deadpool para Piscina Negra ou alguma coisa assim. E eu vou Piscina da Morte. Piscina da Morte. Era uma sugestão, viu? Piscina da Morte era uma Você tá sugestão. zoando. Não, era Lista Negra. Uma sugestão do nome da Deadpool era Lista Negra. Nós falávamos, vamos manter Deadpool. Beleza. Mas Melhor. Lista Negra faz sentido. Faz sentido, porque é a origem do nome Piscina, do cara, que era o pool de era de aposta, né? Era a Lista Negra Tem de isso quem bem quer no morrer. filme, Né? E aí o editor chegou o texto revisado, você vê se está tudo ok. Você manda pro letrista, que é o cara que vai pegar aquele texto, colocar nos balãozinhos ali. Uhum. Aí você, editor, revisa de novo para ver se está tudo certo no balãozinho. Tá tudo certo, montou a revista, vai para a gráfica. A gráfica falou, tá errado. Aí você vai lá, arruma tudo. Mas assim, qualquer coisa errada é A só culpa pra do você. editor. É só A pra culpa do você. editor. Entendi. É aquilo que a gente brinca, né? Eu falo isso de bom humor. Se o editor fez o trabalho dele direitinho, a pessoa pega o gibi, lê e fala, nossa, o cara que desenhou é muito bom. O cara que escreveu é muito bom. Cara. Se o editor fez o trabalho dele todo cagado, puta, que editor ruim que fez isso aqui, né? E aí, quando vai pra gráfica, a gráfica manda uma prova, né, do quadrinho, você, editor, vê se a prova tá tudo ok. Se o que não tiver ok, você manda arrumar e aí manda imprimir. Ou seja, o editor, ele é o cara que coordena todo o trabalho para que a coisa saia legal. O bom editor é aquele que consegue fazer com que o produto final chegue no consumidor com a mesma intenção, com a mesma emoção, com a mesma sensação do produto original em inglês. Quando você está fazendo um produto, eu sento com o escritor, com o desenhista, o que você quer? Vamos fazer. Aí a gente faz todo esse trabalho, só que em vez de traduzir, você revisa o texto, você vê se a coisa está funcionando, você dá o suporte pro autor, você dá o suporte, tipo, você quer contar essa história, mas aqui no final não está mais ou menos assim e tal. Pronto, tá pronto? Aí você vai colocar nas páginas, diagramar, para fazer todo esse processo. E o mesmo é com livros e com RPG. Caralho. É um trabalho legal, né? Caralho, eu fiquei cansado de legal, ouvir né? Cansado, mas acho que é um trabalho que depois que você pega o costume, você faz tudo automático. Automático eu digo assim, né? Você já sabe o próximo passo e você faz cada vez Instintivo, melhor, né? E o pior, né? O problema é assim, quando você já faz esse trabalho várias vezes, você começa a aplicar isso em outras coisas. Você vai no cinema, você vai ver um filme legendado, você fala, alguém trocou aquela legenda. Essa legenda tá errada. Essa legenda tá trocada. Você vai comprar uma outra revista, isso aqui né, tá você mal. vai ler, você olha, isso aqui a gráfica trocou página. O cara vacilou. Não, o mais engraçado é você, por exemplo, eu trabalhei muito com material gringo, né? Com material da Marvel, né? E aí você São pega- quantos anos dessa carreira? eu fiquei uns 8 anos trabalhando como editor da Marvel para Panini. Né? Volta e meia, era muito engraçado. Você fala, beleza, vamos encaixar essa revista aqui. Aí você pega o original, você fala, tem uma página dupla errada aqui. Eu vou explicar o que é uma página dupla. Página dupla é quando você abre e as duas páginas formam um quadro inteiro. Certo. Ou você não lê uma página, você lê as duas ao mesmo tempo. Como se fosse uma grande página, Uma né? grande página. É uma página dupla, em inglês eles chamam de splash page. Às vezes acontece deles juntarem no encadernado, eles pegam a página dupla, em vez de publicar assim, publica assim. Tipo, aqui e aqui. Aí você vê que a história começa aqui e vai para outra página. Meu Deus. Acontece. Não, acontece. Aí você fala, como é que eu vou resolver isso numa revista nacional? Aí você tem que dar um jeito daquela página cair numa página dupla. Bota só a página branca. E o resto da história? Que resto? Então, quando Mete a uma página tá mais no meio, final lá. Quando a página é no meio, sabe? E aí quando tem uma Tipo, página você tem dupla duas, certinha, uma tá certa e outra tá errada, é isso que você quis dizer? entendeu? Tipo, E tem se uma você página- conserta uma, você caga a Você outra. caga a outra. Então Claro. essas coisas assim, esse é parte do trabalho inglório do editor. E outra coisa é aquilo, né? É aquilo, né?
Marvel e DC tem uma cronologia. E Tem mesmo. Tem. Tem Pode mesmo? ser bagunçada, mas tem. Pelo menos do quadrinho. E tem uma quantidade indecente de personagens. É, desnecessário, É. né? Não. É normal, é normal. Eu acho Necessário é nada. Desnecessário. Não, porque, por Não é exemplo... desnecessário, gente. o que Todos, você fala- o que- todos precisam. Então, Todos. Tá. o Não, problema... Eu tô falando, tem uns caras... Isso, cara. Tem personagem que não precisava existir. Aí, pelo amor de Deus. Então vai, qual cabeça Vamos vocês lá, cortariam? Lá, vamos lá. já começa Deixa eu ser o advogado do Não, o diabo. cara que apareceu uma vez em uma história que ninguém se importa mais. Deixa eu ser o advogado do diabo aqui. Você é a Marvel. Opa. É boa. Pronto, Ô, deixa eu aproximar um Biga. pouquinho mais, apertar aí. É que eu Mas falo. ele fala alto, cara. É que tá Deixa- lá pra baixo pra ele. Deixa eu te falar. Ele é alto, ele é alto. Vamos, É, vamos lá. chamou. Vamos lá. Deixa eu falar pra você. Você é a Marvel. Você é o Sr. John Marvel. Sou eu, Né? Mr. Marvel. Você tem todos aqueles personagens lá da Marvel. Aí aconteceu lá uma negociata, aí você conseguiu comprar você comprou os assets, né? Os direitos. de uma outra editora que estava falindo. Porque Ok. você falou, tem uns 2 personagens ali que são legais e eu quero comprar. Aham. Aí você comprou. Só que você não comprou 2 personagens. Comprou tudo. Você comprou tudo. E aí vieram personagens. Você já tinha 150 personagens, você ganhou mais 70 personagens. Sim. Alguns personagens são redundantes. E aí o que você faz? Você simplesmente fala: eu vou pegar esse personagem que eu paguei aqui e vou jogar fora? Não. Não? Por que não? Ué, tem já que é redundante. Amanhã Você esse quer cara falar? estoura na mão de outro. Você quer ver o um cara exemplo? Não vai estourar na mão de ninguém, porque ele é Tocha meu. e o Pyro lá. ó. Não, você quer ver um exemplo legal da DC? A DC, depois de um tempo, ela comprou a Charlton. Então veio junto com ela o Capitão Marvel. Só que se você parar pra pensar, o Capitão Marvel e o Superman são parecidos. Sim. Por que você vai ter os dois no mesmo universo? Aí o pessoal da DC foi esperto e falou: tá, eles não são parecidos, eles são diferentes. E aí eles levam os personagens pra jeitos diferentes. Hoje, você vê animações em que aparece o Superman e o Capitão Marvel, você fala: cara, eu quero torcer por esses dois. Uma das animações mais legais que eu vi de um tempo atrás é quando pela primeira vez o Superman encontra o Capitão Marvel. Ele não sabe quem é o Capitão Marvel. Ele vai, ajuda e tal. Quando ele vê, porque o Capitão Marvel chora porque um amigo dele morreu. Quando ele vê que o Capitão Marvel, na verdade, é uma criança, ele fica: pera, eu sou um homem... Clark Kent, Superman, sou um homem adulto. Já passei. Ele é uma criança. Ele vai lá dar bronca no mago que fez isso. E aí o mago chega e fala: pô, eu não tinha escolha. Poxa, mas você deu poder pra uma criança, tudo. O mago vira e fala: ele podia ter um amigo, né? Porra, puta história legal! Sim. Que começou com 2 heróis redundantes. Mas aí o cara falou: não, peraí, vamos fazer uma história legal aqui. E aí você anexou personagens diferentes e legais no teu universo. Entendi. Pô, redundante é a sua opinião, Osmar. Que isso, cara? Dá pra você usar. Eu acho que você consegue usar, só que não precisa. Tem uns caras que não precisam. É isso que eu tô falando. Tem uns caras que não precisa salvar. Esse aqui é o homem com cabeça de martelo, velho. Foda-se. Não se importa com esse velho. São 200. O cara comprou 70. Você tá Eu vou vendo? fazer um filme com 70 carinhas, porque tem que usar todos. Não, precisa você usar não todos. vai fazer um filme com 70. Você não vai usar faz todos 70 também. filmes, cada um de um. Você tem Porra, 70 porra. opções diferentes pra fazer filme. É isso! Tem. Tá vendo? Você tá vendo o que é um cara que não joga RPG não tem criatividade hoje? Só que É aí- limitado. Só que aí vai chegar alguém e falar assim: beleza, mas vamos usar só esses 30, que esses outros 40 não tem porquê de Beleza, usar. os outros 40 daqui 10 anos eu lanço. Você quer ver outra coisa? Eu concordo com você, não, precisa, Eu tem, vou- não tem Isso que é sair fácil. produzindo É porque tem que produzir. Não param de criar novos. Vamos puxar pro tema. Mas ninguém vamos cria, puxar pro ainda tema criam novos hoje? Criam. Não, Isso a Não, isso que eu ia menina- perguntar. E a todos menina esses que- que tem hoje não são novos, são todos desde É, o isso que eu ia Então, falar. A menina da Marvel que 50, viaja entre universos. A América Chaves, Ela não tem por 10 exemplo. anos, não é isso? Você quer que eu vou te falar, os quadrinhos da Marvel mais recentes que eu li são personagens criados, recentes. Que eu É falei, cara, isso. são as coisas muito legais, que a Mongel em Devil Dinosaur pegaram um personagem antigo de Kirby, trouxeram de novo, sabe? A Squirrel Girl, a Garota Esquilo. Cara, a Kamala Khan, a nova Miss Marvel. É isso, São personagens novos. E isso é normal Sim, no sim, meio dos sim. quadrinhos. Você tem os personagens antigos, você tem os personagens antigos que são legais, são bacanas. Os que deram certo. Os que deram certo, alguns que precisam ser revistos, porque a gente está falando de personagens que foram escritos há 70, Sim, 80 anos sim. atrás, quando existiam restrições aos quadrinhos. Poxa, você já ouviu falar no Comics Code? Não. Comics Code foi o seguinte: durante um tempo nos Estados Unidos, existia uma censura aos quadrinhos. É real, é censura. Não é que assim, não, é censura. Existiam coisas que não podiam ser feitas nos quadrinhos. Vocês sabiam que se você colocasse no título da revista lobisomem,
o quadrinho era censurado, ele não podia ser editado. O lobisomem que você fala é o werewolf, ou não? Lobisomem, werewolf. Em Se português. você colocasse na capa werewolf, o quadrinho não podia ser distribuído. Por quê? Porque werewolf era uma das palavras que eles achavam que eram impróprias para serem publicadas. Existia uma Como lista se fosse de um palavras. palavrão? Não, eram palavras que eram ruins para a juventude ver. Lobisomem era uma palavra ruim para as pessoas ver, sabe? Caraca, que louco. O terror, em especial o terror, ele era altamente censurado. E os quadrinhos tinham muita coisa de censura. Tinha coisas que, se saíssem os quadrinhos, saíam no primeiro número, no segundo número, os caras iam recolher as edições na editora. Isso em que lugar do mundo? Estados Unidos, sabe Estados aquele lugar Unidos, legal? Estados Unidos. Durante a época... Que é o país da liberdade, né? Exatamente, exatamente. A country, free Então, country. O Comics, né, o Comics Code, ele durou por muito tempo. E eu li, me passaram as restrições do Comics Code, que se você for ler hoje, é um absurdo. É realmente um absurdo. Metade dos quadrinhos que você lê hoje não poderiam sair. E por restrições que em alguns casos eram bestas, eram Ridículas, idiotas, assim. eram idiotas. Não podia mostrar uma pessoa atirando uma arma de fogo. Coitado do justiceiro, né? Não tinha, Nossa. existia, né? Então, com o tempo, as pessoas foram um pouco questionando e evoluindo nisso. E muitos personagens que, bom, você não tinha necessidade mais do Comics Code. Você podia fazer um quadrinho sem o Comics Code, porque você podia abordar temas adultos. Inicialmente o quadrinho era feito para criança, né? Mas você tem quadrinho para jovem, para adolescente, para adulto, para tudo hoje. Então, algumas coisas avançaram. Então você pode pegar aquele personagem lá atrás que estava muito restrito pelo Comic Code, você hoje pode mostrar ele de uma forma um pouco mais interessante ou mais adaptada para nossa época. Tem muito personagem que antes você não conseguiria imaginar sendo escrito. Wolverine era um personagem que não seria escrito. Deadpool era um personagem que não poderia ser escrito. E coisas mais bestas ainda possíveis. Então, quando a gente fala de pegar o personagem antigo e dar uma atualizada, é pegar o personagem na essência do que ele foi feito lá atrás. O que pensaram pra esse personagem naquela por época? exemplo, se por eu exemplo, tivesse a ideia hoje em dia. Você conhece X-Men, certo? Sim. X-Men. Você conhece aquelas duas vilãs? A Mística e a Sina? Mística, sim. Sina. A Sina era aquela mulher cega que viu o futuro. Nossa, não lembro dessa aí, não. Isso é Eu clássico. lembro do Isso é quadrinhos. clássico. Quadrinhos eu lembro. Então, originalmente, o Chris Claremont queria que as duas fossem namoradas, fossem casadas. E elas iam ter um filho, porque a Mística pode mudar de forma. Então, para elas terem um filho, a Mística mudaria de forma para masculino e ela teria um filho, que seria um noturno. Tá. Muito legal. Só que aí, quando chegou lá pro editor, Chegou o falou, roteiro, o nossa, cara só... o cara, Isso é uma piada. então, não, Tá de o cara, o brincadeira, editor olha até esse gostou, até falou, olha, é legal, mas o Comics Code não permitiria. Lógico. Comics Code. Porque não poderia ter uma representação de homossexual em quadrinho, de qualquer forma. Mesmo que a representação fosse correta, não tivesse nada demais, não poderia mostrar. Entendi. Então, o autor não pôde fazer o personagem do jeito que ele queria. Então, se você fizer hoje, falar, ó, a partir de hoje a Mística ela é bissexual. Aí vão chegar os caras e falar assim, mas essa representatividade, pô, agora querem botar gay em tudo quanto é lugar. Então, esse já argumento queria que vai botar chegar. lá atrás. Já era, queria bicho. botar lá Ela atrás, sempre foi. sabe? É que tem uma parada hoje, o público daquela época, né, quando começou a lançar pra jovens, né? Pra garotada. Depende, né? Tinha quadrinhos pra criança, Tinha pra pros dois? jovem. Então, Tinha quadrinho pra adulto quando começou? não tinha. Não tinha. Hentai, pô, sempre foi mas- pra adulto. Hoje são pra nós, somos mas, adultos. por né? As exemplo, crianças o daquela quadrinho de terror não era pra criança. O quadrinho de terror, a criança que via era porque ela pegou escondido. Porque originalmente o quadrinho de terror Mas ele tinha era pra aviso jovem. para adultos. Sim, Ó. era terror. Terror, tava na capa. Os títulos eram Vault of Terror, Vault of Horror. Mas só sabe? por estar escrito terror, não é uma restrição de idade. Não, mas aquela coisa. Os autores, e em entrevistas os caras faziam, eles faziam isso para jovens. Eles falavam, a gente tá fazendo quadrinho de terror para jovem. Ah, mas se uma criança de 10 anos pegar? Ah, então, a gente não fez pra uma criança de 10 anos. E Se ela pegar... E a pergunta é, senhor pai, você deixou uma criança pegar um Isso é que quadrinho nem uma faca, né? A gente vende facas.
Por exemplo, É, ó, mas porque a arma já é, tiver- já é muito complexo a discussão. Mas é tipo assim, qualquer objeto perigoso pra crianças, você não deixa a criança pegar. Olha, é a mesma coisa que você reclamar para um fabricante de tomada que o seu filho enfiou o dedo na tomada. O fabricante vai falar, você lógico. deixou seu filho enfiar o dedo na tomada? pelo amor de Isso, Deus. claro. Ó, essa semana tivemos uma polêmica. Catito, solta a imagenzinha pra gente, pro Rogério opinar. Olha lá. Pô, eu não assisti, cara. Olha que beleza. É o que Hulk e o Scar, o filho do Hulk. E aí, Rogério, o que você Mas não achou? falaram que o Hulk não podia ter filho? Então, Ele era não, mais, nunca, mas nunca aí falaram. depende Ele não do- falou isso? Não, nunca falou. Não, teórica, assim, é que você não vai explicar ciência na parada, né? Mas a radiação Tá, mata peraí. é. O cara pode levantar. não Ele pode pegar uma pedra e jogar pro espaço. É. Foda-se A física. Mas você vai falar, pera aí, não pode ter filho. Não, Sabe? não, a não ser não, que não, o, mas é porque o deve- criador calma, tá gente. falando, isso faz parte da história do cara não ter filho. Você sabe- né? sabe Mas- qual mas- que é a- Eu achava que as alterações que fizeram no corpo dele deixaram ele então, estéreo. Se tivesse essa. Não é que eu digo mas, que... não, mas isso nunca foi. Nunca foi, Nunca foi? nunca foi falado Eu achava exatamente. que ele Foi tinha falado já. Ah, Se não- porque, ele- porque até a porque- radiação, é. não, porque ele processa a radiação e tal. Você sabe qual que é o poder mais legal de qualquer personagem? O roteirismo. É lógico, É assim, é. eu roteirista quero que o personagem faça isso e eu dou uma explicação boa. Eu Então costumo tem que ter dizer, explicação boa. então, eu costumo dizer que qualquer filme, você pode explicar qualquer coisa com uma linha de roteiro. Tipo, mas por que o cara voltou da morte? Olha, tem uma história muito curiosa sobre isso, mas depois eu te conto. Sabe? Ou então, algumas explicações rápidas que você consegue dar com uma linha de roteiro. O lance do filho do Hulk, ele tem toda uma saga nos quadrinhos, que é o World War Hulk, né? Que o Hulk fica longe da Terra por um tempo, num outro planeta e tudo mais. Começa que ele já está em outro planeta. Começa que é o Hulk, que tem uma fisiologia completamente diferente do que a gente pode imaginar. E ele está em outro planeta. Acontece um monte de coisa lá, ele tem um filho, que é o Scar, que depois se reúne a ele. Aí a polêmica é, nossa, o filho do Hulk no cinema é muito diferente do filho do Hulk nos quadrinhos. Gente, quadrinho é uma coisa, cinema é outra coisa. Eu estou falando que as mídias são diferentes. Muitas coisas que ficam muito legais no quadrinho, às vezes não ficam tão legais no cinema. Vocês assistiram, obviamente, o Homem-Aranha, o filme do Homem-Aranha, onde aparece o Dr. Octopus, certo? Nos quadrinhos, os tentáculos do Dr. Octopus saem aqui do lado. Aqui do lado, aqui de baixo. Né? E assim, os tentáculos são de metais e os 4 tentáculos levantam as coisas e tem como apoio o Dr. Octopus, que é de carne e osso. Que é com as perninhas Né? dele Pelo amor de Deus. No filme, o que eles fizeram? 2 tentáculos apoiam no chão boa. e 2 levantam. Boa. E os tentáculos saem das costas. Pro coitado do Dr. Octopus poder abaixar os braços. É igual o cavalo do Vingador, né? Que não É. tem asa e asa Esse tá no Vingador. e ele Você abre a perna e ele cai, né? Eu vi uma explicação parecida com essa. Então, assim, Prossiga. continuando. Nos quadrinhos, o doutor, você pode ver aqueles quadros lindos do Dr. Octopus passando pelos prédios e os tentáculos presos em nada. Né? Tipo, não tem lógica aonde que está Sim. preso o tentáculo. Não tem um comprimento específico do tentáculo. para, eu quero saber se você gostou ou não, amigão. O quê? Você curtiu ou não? Ficou bom ou não ficou bom, na Eu- sua opinião? Na minha opinião, primeiro Você como... Calma, primeiro- tá perguntando de qual? Do Hulk, do filho Primeiro, do Hulk. Mas She-Hulk. passa pra todo mundo qual foi a polêmica. A polêmica é que na série She-Hulk, no último episódio, o primo da Jennifer Walters, que é o Bruce Banner, aparece e fala: galera, ó, cheguei, eu tava longe, ó, esse aqui é meu filho, sabe? E isso é uma referência a uma saga dos quadrinhos onde o Hulk fica por um tempo fora e ele descobre que ele tem um filho, que é o Scar, que é Que é a imagem de cima. a imagem de cima. Ali, cabeludo. nos quadrinhos, embaixo de... É uma embaixo de versão baixo na Conan série, é uma versão Conan do Hulk. diz que a inspiração foi o Conan, né? Porque a ideia era ter o selvagem, né? Uhum. No final do episódio, do último episódio, da Mulher Hulk, que é uma puta série, uma série espetacular, eu adorei essa série, ele aparece com o Scar, falou: esse aqui é meu filho, e ele lá todo tímidozinho assim. Emo. O pessoal reclamou pelo visual, pela cabeça, pelo Só pra corte reclamar de cabelo. qualquer coisa, né? Primeiro assim, eu sempre falo, deem o benefício da dúvida do filme. Espera aparecer no Ah. filme. Espera desenvolver mais. Sabe, quando vai sair agora o Wakanda Forever, o Pantera Negra 2. E nesse filme vai aparecer o Namor. Que O trailer tá muito legal. Que pro meu choque não se fala Namor, se fala Namor.
Caraca! E o Namor é um personagem que eu sempre gostei. Eu sempre adorei o Namor. Sempre achei legal. Sempre achei que era Namor. Então, Tem umas original coisas é que... Namor. Desenho antigo. O desenho. Wolverine. É. Wolverine é Wolverine. É o Wolverine. Não muda Né? mesmo. X-Men. O Namor que vai aparecer em Wakanda, ele é bem diferente dos quadrinhos, porque o dos quadrinhos, ele é de Atlântida, mas Atlântida era assim, a Atlântida baunilha, né? Tipo, né? Era Não só uma tinha- cidade, né? Era só uma cidade no fundo d'água. Raonilha. O pessoal do filme resolveu ligar ele na cultura maia e tolteca. O que pra mim faz todo sentido do mundo. Ele tá muito. Ele é considerado a serpente emplumada, que consegue voar, tipo filho dos deuses. Eu falo, cara, parando pra pensar, faz tanto sentido que a Atlântida seja. Pra quem assiste Alienígenas do passado, né? Que tem como é que chama aquele maluco do cabelo O espetado? cara que é Jeff, tudo não sei o que aliens, lá, né? é. Tudo aliens. Mano, Ele liga as duas coisas. Então, e aí, parando pra pensar, eu falo, poxa, mas uma cidade aqui, perto da América, né? Porque é no meio, né? Você ter uma parte latina é tão legal. E é tão legal você ver um personagem latino. Porque a gente não tem personagens Não tem, latinos. não tem. Quando é assim, tipo, a Marvel tem 90 personagens, homens, brancos, não sei o quê, um latino. O latino. E o nome dele é O Latino, inclusive. É isso, né? é Provavelmente é O Latino. Aí você vai e pega o Namor, que aí vai virar Namor, porque é latino, né? Não é Namor. E assim, vocês viram o visual do cara? Porra, tá legal pra caramba. Aí o pessoal reclama, ai, não é o meu namoro. Eu dá vontade de falar assim, pessoa, desculpa dizer, mas namoro não existe. Você não tem. Não era seu, nunca foi Ele nunca foi seu. Tá? Então, ele não existe, tá bom? Vou abrir 2 parênteses. Primeiro que hoje de manhã eu vi, passando pelo Instagram, e eu vi uma vinhetinha do Family Guy, que Family Guy é engraçado demais. E aí Family Guy entra no namoro e tá conversando com o Peter Griffin e com o filho dele, né? Eu sou o namoro. Ele, mas é tipo Aquaman, né? Aí ele fala, não, pô, porque eu sou forte. Ele, não, mas Aquaman é forte também. Aí ele, não, mas eu sou mais forte que o Aquaman. Aí todo mundo não é super forte? Ele, não, só eu sou forte dentro da água. Aí aparece o Aquaman. Oi, Aquaman. Tem um cara aqui achando que é você. Aí eu falo, não, mas eu não sou. Aí o Aquaman ele fala assim, ô Aquaman, o que você sabe fazer? Aí o Aquaman manda uns contatos para uns peixes, aí os peixes começam a pular fazendo uma coreografia fora d'água, sabe? Aí, sabe fazer isso, amor? Ele, não. então a gente fica com o Aquaman. É, muito engraçado. Aí, fechando esse parêntese. E o segundo parêntese, que é uma coisa que eu queria contestar o que você está falando, você falou que o namoro não existe. Eu já vi muito essa discussão. E eu já falei com muitas pessoas. Por exemplo, se eu for te perguntar, o Batman existe? Não, né? Claro que não. Ele é um personagem... Pera, vamos lá. Ele é um Então, personagem Batman tem criado outra para a história. cultura. Batman, como propriedade intelectual, existe? Então. Tá, aí a gente tá falando... Vamos... O que é o Batman? Tá, É um vamos pensar. herói? Vamos torcer um pouquinho essa discussão. Tá. James Bond existe ou não? Então, Aí que tá, peraí. Tá. O James Bond tem inspirações em Exatamente. agentes que existiram. Exatamente. Então, assim, a história do 007, do tipo de agente, Então. dizem que existe no M6. mas ele era James Bond, o nome? Não, isso Porque foi essa que- marca existe, tem não, a nome. marca existe. Tá, Agora, existe. peraí. O Ian Fleming É, eu ia criou falar isso. baseado numa experiência. O Ian Fleming trabalhou para o Serviço Secreto Britânico. Certo. E aí ele juntou o que ele conhecia e falou: ó, aqui o James Bond. Tanto que a piada é que é o agente secreto que todo mundo conhece. Sim. Que ele se apresentou, oi, eu sou James Bond. Não é pra ser Sim. segredo. É. Aí a pergunta como seria o James Bond se ele existisse? Ele seria um cara alto, loiro, olhos claros, bonitão, Claro que com não. roupa... Não, se ele fosse um espião, ele seria um cara que poderia... Passar Uma cara, desapercebido. cara flat. Cara despercebido. Aí pensa bem, James Bond poderia ser negro? Depende de onde ele for. Então, lembra? Se ele for um agente africano, Vamos lembrar que a Inglaterra... Brasil. Vamos lembrar que a Inglaterra tem negócios em vários países. Sim. Então, assim, ter um James Bond negro seria altamente possível. lógico. Sim. Porque eu assisti... Porque James Bond é uma função, né? Então, Não é o nome recentemente, dele. eu tô assistindo de novo, né? Todos os James Bonds que eu gosto. Não, James Bond é o nome dele. É o nome dele. 007 que é a função. 007, que você tem o 006, tá. É. Sim, mas por que 007 tem vários diferentes, então? Não, é porque aí cada filme é de uma época. Ah, então, pô. Você sabe por que tem vários James Bonds diferentes? Você bote a culpa nisso no Sr. Sean Connery. Por quê? Exatamente. Porque ele não Porque quis fazer ele mais? começou a fazer os filmes, chegou lá, ele começou a brigar com o produtor e falou, tchau, não vou fazer o próximo. E aí entrou o George Lazenby.
Inclusive, tinha uma Só fez história- um filme. Só fez um porque ele era muito ruim. É. Eu acho que é o pior deles, coitado. É um dos piores, tá? É um dos piores. Não sei se é o pior. Não Ele era muito ruim. se é o Timothy pior. Dalton é o segundo. Não, o Timothy Dalton é bom. O problema era o roteiro. Pierce Brosnan. Ele se esforçava pra caramba, mas o roteiro ele olhava e falava... "Pff." Gente, da minha época é PC Bosnia pra frente. Desculpa, Então, só- o- Cassino Royale foi gravado com Eu não assisti David os Niven, outros. não, com o Foi- David Niven. Teve 3 Cassinos Royales, na verdade. O primeiro, sim. Foi com o David 3 Niven. Cassinos David Royales? Niven. Três É. Cassinos Royales. Mesmo roteiro? O roteiro... porque Parecido, quase igual. Quase igual, porque igual. você teve um Cassino Royale com o Daniel Craig, muito legal. Que é o último. Muito legal. Você tem o com o David Niven, que é tipo um filme paródia. E você teve uma versão de Cassino Royale em rádio com outros atores, Ah, completamente do rádio eu não diferentes. Caralho, eu não sabia não. Quando entrou o George Lazenby, havia uma história lá que eles iam fazer lá no roteiro, iam falar no roteiro que, por um problema lá, para ele não ser reconhecido, eles fizeram uma cirurgia plástica para ele mudar de cara. Mas aí falaram, não, vamos deixar isso aqui assim muito mesmo. bom. E aí o George Lazenby era muito ruim, ele não se deu bem com ninguém, ele era muito ruim. E em seguida já entrou o Roger Moore, que era uma escolha do Ian Fleming. O Ian Fleming queria que fosse o Roger Moore. E o Roger Moore não foi antes por problema de agenda. E aí aquela coisa, eles falaram, quer saber de uma coisa? Desencana de explicar por que era outro ator. É porque é outro naquela ator, época acabou. não é que nem hoje. Tipo, o cara faz o Homem-Aranha, aí faz o reboot e põe outro cara. Que nem faz o Batman, faz o reboot e põe outro cara. Naquela época não tinha esse conceito de fazer o reboot e trocar o ator. Então, exatamente, o James Bond foi um que começou a colocar essa coisa de, olha, é um personagem, a gente pode ter atores diferentes, assim como, puxando pro terror, assim como, quem que é o Drácula? Se eu for falar aqui, eu falo 5 atores que fizeram o Drácula, e são todos muito bons. Mas, assim, não, o meu Drácula é esse, ok. Entendi. Mas Drácula mesmo, tem um monte. E não é assim, não, eu só vou fazer Drácula com o Christopher Lee, só com o Bela Lugosi. Aí eu falo, tem uma péssima notícia, o Bela Lugosi morreu. É que nem quando foi sair Sandman, quando anunciaram o casting, falaram, mas o Lucifer tinha que ser o David Bowie. Aí o Neil Gaiman... Tinha que ser o David Bowie. Aí o Neil Gaiman respondeu, olha, eu não queria ser chato, eu te informar que o David Bowie morreu. Sabe? Eu ouvi dizer que a história eu do acho Indiana o seguinte, Jones era... acho Já ouviu que falar disturbo- da história do disturbo. Indiana Jones? Indiana Jones é do... O Spielberg queria fazer um James Bond. O Spielberg é o do... Eu ouvi falar isso aí mesmo. Ele é produtor do Indiana Jones. Ele queria fazer um Junto com James o George Bond. Lucas. Aí ele chegou lá e o cara falou assim, não, tem uma outra ideia aqui pra ti. Faz um diferente. Aí saiu o Indiana Jones. É porque acho que já estava na produção, tinha. um negócio assim. Então, aí... Mas deixa eu falar, né? Vocês estão distorcendo um pouco a Vocês discussão estão da parada. Ó. Porque uma coisa é você trocar os atores do James Bond. Outra coisa é você quebrar totalmente o padrão do personagem. Então, Mas aí o James Bond acontece isso, desculpa. Acontece. interromper. Porque assim, todo James Bond, até o Pierce Brosnan, antes do Daniel Craig, tinha um motivo pro cara ser. O cara tinha uma série de coisas. Assim como ele tem a pistola, assim como ele tem o Aston Martin. Todos eles tinham um rito. Ele era mulherengo, tudo isso tem isso. Vou te falar que o Timothy Dalton também quebrou um pouco isso. Mas depois no Ele teve Pierce 2 Brosnan filmes. voltou. Ele teve 2 Que filmes. é o Octopus e o... O Octopus, o Timothy Dalton, ele fez 2 filmes. Octopus. Se você for olhar, o título era Octopus. Muito bom. O Timothy Dalton fez 2 filmes, e se você olhar, você fala, o Timothy Dalton era o ator ideal para fazer Talvez o James Bond. roteiro fosse... O roteiro era ruim, ele brigou, porque no terceiro filme que ele ia fazer, ele leu o roteiro e falou, pera, vai ter um robô gigante no filme? Vai, tô fora. Ele falou exatamente isso. Ele falou, eu vou entrar num robô gigante? Tô fora, não vou fazer Por isso quê? aqui. Que ele tinha Porque ele medo? achou que robô gigante não tinha muito a ver com James Bond. É que começa aquela viagem É, nos o cara filmes e começa a sair estão muito exagerando, da vão cagar na realidade, entendeu? parada. É que você tem uma coisa muito assim, o que é o personagem? O que é o personagem? Então, é isso. Aí eu na minha cabeça, na argumentação, quando começo a ter esse tipo de conversa com as pessoas, eu acho que primeiro você tem que ver com o autor do personagem, que é uma pessoa que criou. Quando o cara criou o Batman, ele botou uma altura lá, não botou? Não. Ué, Ele não tem, botou? tem um padrão do cara. Quando ele começou a escrever. Você não pode... Ele não botou uma altura, ele não botou A gente acha que os quadrinhos sempre foram feitos do jeito que a gente faz hoje. Tá? A gente acha que assim, o cara programou assim. Muitos quadrinhos foram feitos no... Eu tenho uma história legal. E o cara fez. Entendi. Tá? E às vezes as coisas não saíam exatamente como a gente... Uma coisa planejada. Porque, vamos lembrar, naquela época os quadrinhos eram feitos assim. Olha, a gente precisa fazer 22 páginas para ser publicadas, para ser impressa, em 2 semanas. Faz aí.
Aí passava 2 E só- semanas, eu pegava as suas só páginas, pode ter 2 cores. arrumava, não E tinha é, cor. e é pra Não tampar tinha. o buraco nessa revista que tá sobrando página. Ou que então, bota ou o alguma negócio. coisa assim. Recentemente eu traduzi umas histórias clássicas do Hulk. Aí você fala, uau, a história... Eu li aquilo, editadas pelo senhor Stan Lee, né, que eu adoro, uma admiração enorme para ele. E aí eu li aquilo e falava, isso aqui, o desenhista entregou uma coisa completamente diferente, ele inventou a história e foi. Porque em determinado momento, vocês sabem que o interesse amoroso do Bruce Banner é a Betty Ross, filha do General Ross, que tá lá sempre, eu sou apaixonada pelo Bruce Banner, ele nem olha pra mim. Inclusive vai ter o General Ross, que foi o ator Harrison Ford, né? Anunciaram não, agora. Não se confirmaram, mas pode ser. Só que, naquela época, os desenhistas, tanto o Kirby quanto o outro que fazia o Homem-Aranha, eles faziam alguns personagens muito parecidos. Em determinada história, ele fez a Betty Ross muito parecida, visualmente, com a Betty Brant, que era a secretária que aparecia nos quadrinhos do Homem-Aranha. E o Stan Lee, confuso lá, com tanta coisa pra fazer, ele colocou Betty Brant. Aí você fala... Ele "Pera, viu a imagem, achou viu a que imagem, era e beleza, escreveu o colocou lá nome. Betty Brant, não sei o quê, e arranjou uma desculpa pra ela estar lá. Por que raios a Betty Brant, que mora em Nova York, trabalha no jornal do J.J. Jameson, tava lá na base militar com o... Ele, como era um picareta adorável, Mas ele não inventou foi um uma história. erro? Foi, e isso acontecia muito mais frequentemente do que a gente pensa. Cara, que legal isso. Sabe? O Hulk ser verde foi um erro. Ele era pra ser cinza. Sim. Sabe? Então, essas coisas, você fala, não, mas o autor original trabalhou com o que ele podia na época. Entendi. E se você perguntar para muitos autores originais, ou para muitas pessoas, eles vão curtir essas mudanças. Recentemente, voltando pro terror, que a gente não consegue chegar A no gente terror. não consegue chegar no terror. Não vai chegar, né? Esse ano teve uma nova versão de Hellraiser. Hellraiser foi um filme de 1987. É maravilhoso. É assim, eu adorava esse filme. Em 87, esse filme ficou com o cartaz 1 ano. Uma das no músicas cinema. mais legais do Ozzy. É no Hellraiser 3. Né? O primeiro Hellraiser, ele é de 1987. Aqui no Brasil demorou 1 ano para chegar nos cinemas. Para quem não lembra dessa época, não conhece essa época, às vezes os filmes demoravam bastante para chegar aqui no Brasil. Às vezes 2 anos. 2 anos, 1 ano. 1 ano era comum, 2 anos era... Ficava um ano parado em Curitiba, no centro de distribuição lá do Correio. Então, e não é que nem hoje, que hoje alguns filmes chegam antes aqui do que os Estados Unidos, inclusive. Jogo também, inclusive, Jogo viu no também. tabuleiro? É. Então, o Hellraiser, 1987, ele foi um marco do terror, uma mudança no terror. Porque antes o terror era vampiro, lobisomem, múmia, assombração, fantasma. Aí vem um filme em que os monstros são entidades demoníacas sadomasoquistas de outra dimensão. Calma, o cara fica assim, calma. Pera, Chama o James Bond. Pera aí, como é que é isso? É um dos meus filmes favoritos. O livro é um dos meus livros favoritos. O autor, o Clive Barker, é um dos meus autores favoritos. E aí agora falaram, vamos fazer um remake. Depois de 10 continuações, que é assim, Hellraiser 1, espetacular, maravilhoso. Hellraiser 2, legal, bacana. Hellraiser 3, pô... É tipo sexta-feira 13. Bom, Não precisava. Não, aí eu chego lá. Do 4 pra frente é tipo... Fala Quantos assim, tem? Beleza, vai. Tem 11. Nossa, Antes desse mentira. de... Sabia que tinha 11. Mentira. 11. Oficiais. Tem Hellraiser 8, Hellraiser 9. Não, eles não colocam o nome. Do 3 pra põe o frente... subtítulo. Então. Do 4 pra frente eles já colocam Hellraiser Bloodlines, Hellraiser Hellworld, Hellraiser Dead, já não sei o quê. E já é qualquer coisa, já. Então, os 2 primeiros são bons. O 3 é mais ou menos. Do 4 pra frente, bom. É tipo Jogos Mortais, para de fazer sentido Para, existir. Agora fizeram o cara falou, não é remake, e vai ser meio reboot, meio uma nova história. Tá bom, vamos ver. Aí eu comecei a acompanhar, né? Porque eu tô sempre ligado nessas coisas. Calma, um filme. É filme novo, chama só Hellraiser. Hellraiser 2020. Netflix, né? Não, ele é da Hulu lá fora, e aqui no Brasil talvez venha pela Star Plus. Talvez, eu não sei, não tenho certeza ainda. Eu assisti. Cara, é completamente diferente. O cara dos pregos na cara, o Pinhead, no original ele é interpretado por um ator chamado Doug Bradley. E aquele cara lá que fala, eu tenho sua parte, vou arrancar, vou distorcer a sua alma. Nesse reboot é por uma atriz, a Jamie Clayton, do Sense8. Aquela foi loira, Sense8. aquela Sim, Sense8. sim. Aí a pessoa, o Hellraiser, o Hellraiser Pinhead é uma mulher. No livro, no conto original, o Clive Barker fala que essas criaturas estão tão
tão Deformadas. que você não consegue É. saber o sexo delas. Eu falei, ok. Não tem mais sexo, é um bicho, né? Não dá pra ver, A não dá forma pra saber. humanoide já é... Uma criatura. Né? Porque o cara pega a pele, puxa pra cá, puxa pra lá, tira, bota pra... Eu vi o filme novo. Tá espetacular. Eu fiquei assim, cravado vendo. É bom É bom. de terror, É- susto. Ele é mais de clima do que susto. Tem uns sustinhos lá, Aham. às vezes tem um clima legal. E a Jamie Clayton, como Pinhead, é aquele negócio do tipo... Eu tô na dúvida se eu tô achando isso muito legal ou muito apavorante. Porque tá legal, tá divertido, tá bacana, tá assustador. E o ator original, o Douglas Bradley, foi na pré-estreia. Chamaram ele pra ir na pré-estreia. Velhinho já. Ele tá com 70 e poucos anos, né? 60 e poucos anos. Isso é A muito gente tá legal. velho, a gente tá velho. a gente tá Não, o velho, filme que tá. né? E ele assistiu o filme, ele adorou. Se gostou, cagou na sessão, vocês acreditam? Saiu todo falou cagado. bem, apareceu junto com a Jamie Clayton, falou que ela fez um excelente trabalho. Ela falou, são duas visões diferentes do mesmo personagem. O Clive Barker, que é o ator, adorou, gostou. Então é aquela coisa. Volta e meia, mudanças são boas. Sim. Assim, chega lá no que é a original. É muito engraçado a pessoa falar, ai, nada a ver o Pinhead ser mulher. Você leu o livro? Eu li. Eu posso falar. Eu li, eu falo lá. A resposta da pessoa é livro? É livro? Tem Tem livro? livro? Tem livro? Tem livro. Sabe? Então, quando a gente Mas fala... no livro não tem, né, a descrição. Tem a descrição, mas é diferente. É uma descrição E maluca, é uma né, descrição de um diferente. deformada. O Clive Barker é um cara que sabe fazer umas descrições que, assim, são malucaças, assim, malucaças. Cada Tem- pessoa dentro da sua cabeça imagina de jeito diferente, de Olha, acordo com a ele tem descrição. alguns tipo filmes isso. que ele fez, que ele escreveu, que é baseado no livro dele. Hellraiser, Raça das Trevas, Candyman, Mestre das Ilusões, são coisas completamente diferentes e malucas, Uhum. sabe? Mas malucas do tipo, tá, eu não sei se eu entendi direito isso aqui, entendeu? O Trem da Meia-Noite é uma coisa, chama-se O Trem da Meia-Noite. Em Isso eu não inglês vi. é The Midnight Meat Train. Simples. Mas é antigo, né? É antigo, acho que é de 2000 e alguma coisa, assim. É tipo, é um assassino que mata pessoas no último trem do metrô. No último, sabe? Tipo, meia-noite, cara lá. O filme começa com isso. Aí vai pra um lugar que você fala, mano do céu, que loucura é essa? E é assustador, e isso é legal. E o próprio Clive Barker é um cara que ele estimula que as pessoas façam versões diferentes do livro, porque ele escreveu um livro. É aquilo. Livro é uma coisa, quadrinho é uma coisa, filme é uma coisa, série de TV é outra coisa. E jogos... Completamente diferente. Como que você leva terror pro jogo? Então, isso é uma coisa que... vamos falar um pouco lá atrás dos jogos, né? Eu sei mais de RPG, que é mais a minha área, que eu entendo mais. Antigamente quando o pessoal fala lá, você viu o mato crescer? Não, eu vi o pessoal plantando mato. É isso. O RPG, ele era fantasia medieval. Por quê? O Dungeons and Dragons fez sucesso, o pessoal queria fazer algo parecido com o Dungeons and Dragons. Né? Demorou um pouco para aparecer outros jogos que eram diferentes do Dungeons and Dragons, que tinham outra abordagem, que faroeste, ficção e terror. Uma das primeiras tentativas de terror nos jogos foi isso aqui. Isso aqui, ó. Quer dizer, não exatamente isso aqui, ó. Mais pra cá. Ele vai botar a câmera de frente ali, ó. Isso Aí, aqui. ó. Tá vendo? Ravenloft. Toma. Ravenloft. Ravenloft foi uma aventura que foi feita lá no começo dos anos 80. O que acontecia? Dungeons and Dragons só tinha aventura medieval. Você entrava num dungeon, Achava um dragon. Não, um você dragon pegava. e ganhava Eram cavernas, eram masmorras, eram castelos assombrados, o que for. E você batia nos monstros e pegava o tesouro. Pegava o tesouro, batia no monstro, Pegava pegava o tesouro, pegava- ficava forte. Aí, um casal chamado Tracy e Laura Hickman, eles colaboravam para a revista Dragon, que era a revista de Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. E eles falaram, olha, a gente tem uma aventura que a gente faz todo Halloween com os nossos amigos. O que é aventura? É uma aventura de entrar num castelo e bater num vampiro. Porque o Tracy Hickman falou, poxa, já tinha um monstro vampiro no Dungeons and Dragons, mas era assim, tipo, você entra numa caverna, tem um vampiro, ele te ataca. Era só isso. Podia ser qualquer coisa, podia ser Podia Goblin, um podia orc, ser um goblin. duende, Ele nada. só era mais forte. E aí o cara falou, poxa, mas eu queria um vampiro que tivesse uma história. Porque vampiro é aquela coisa legal do cinema, Drácula, Christopher Lee Pô, e o tal. cara arranca teu sangue, velho. Sabe? O cara bebe o teu sangue, ele se alimenta do teu... Ele passou por um trauma que E fez ele virar aquilo, a coisa mais legal do vampiro não é que ele ataca, é a história dele. E aí ele falou, eu fiz uma história, ele chegou lá, eu fiz uma história em que as pessoas entram no castelo para matar o vampiro. Mas para matar o vampiro não é só bater nele e pronto.
Tem uma história atrás, que tem uma espada que mata ele, tem um símbolo que ele vai longe, tem não sei o quê, tem o diário dele que fala onde ele tá e tal. Tá, como é que é essa aventura? Ele mostrou a aventura. A aventura chama-se Ravenloft, que era o castelo. Ravenloft. É o nome do castelo. Isso é 1980 e alguma coisa. Essa versão aqui já é um remake do Ravenloft. Porque a primeira aventura, Ravenloft, um folhetinho assim de 48 páginas, se você for procurar hoje na internet para comprar, tá uns 1.700, 1.800 reais para comprar, fora o frete. Mas isso é o valor de colecionador, né? Não, de colecionador, porque a revista... Já é uma isso relíquia já, né? Né, não foi mais impressa. Essa daqui é uma versão para a segunda edição do Dungeons & Dragons, Advanced Dungeons & Dragons, em que eles refizeram a aventura. E eles falaram, tá aqui a aventura, e a gente colocou a versão original junto só para você ver como é que era e como é que a gente está fazendo. Tá? E a ideia foi, você vai lá e tal. Os jogadores chegavam na cidade, conheciam uma mina legal que falava, vou te ajudar. E essa mina era, assim, vocês tinham que ir até o castelo, porque senão vocês não conseguiam sair da vila, porque tinha uma névoa em volta ali, que não deixava ninguém sair. Ah, tem uma névoa? Tem. Como é que a gente faz para essa névoa sair? Tem que matar o vampiro. Beleza, vamos lá. E aí, você ia nesse castelinho aqui, né? Que tem a ver? Ele tá produzindo a névoa, é um mistério, cara. Não, ele fazia por magia. Veja só, olha só o mapa do castelo. Olha a belezinha do mapa. Era isso aqui o castelo. Que legal, olha cara. Isso olha isso aqui. Olha isso aqui. A câmera de cima aqui é um pouco mais Foi uma das primeiras vezes que o pessoal fez um mapa assim, 3D. A região fora do castelo, tal. todos os níveis. Mas ninguém usava essa folha pra jogar, né? Não, eu normalmente xerocava as partes pra mostrar pras pessoas. Mas ninguém colocava uma miniatura aqui, era só pra ter uma mais noção. assim, você chegava aqui, onde é que você vai? Você vai pra cá, você vai Entendi. pra lá, você vai pra lá. É mais uma referência Eu visual, acho, né? É maior, você teria que extrapolar cada... Saiu um jogo, que é o Castle of Ravenloft. Castle Ravenloft, que é um jogo tabuleiro, que eu imagino que eles usem partes... Eu não cheguei a ver o jogo, peço desculpas, mas eles usam partes desse mapa canônico. Com certeza. Essa aventura foi a aventura que mais fez sucesso da TSR, né, do Dungeons & Dragons. A aventura que mais vendeu, que mais fez sucesso, que o pessoal fala que é a melhor possível. Ela era uma aventura que podia ser jogada de formas diferentes, porque o personagem, o Strade, o vampiro, ele tinha objetivos diferentes. Ele não queria só matar os jogadores. Às vezes ele queria fazer outras coisas também, né? Isso era determinado por uma jogada de cartas antes. Como assim jogada de cartas? Os personagens chegavam na vila. Olha, alguém sabe alguma coisa sobre o Strade, o vampiro? Olha, tem uns ciganos ali que eles sabem algumas coisas. Aí vocês iam lá e iam perguntar com os ciganos. E você podia fazer uma tirada de tarô com o cigano para ver como é que é. Caramba. Sabe? Eles falavam, usa um baralho normal. E no baralho dizia onde que o vampiro ia estar, onde que ia estar os artefatos para matar o vampiro. Tal. Colocar uma aleatoriedade no negócio. Então, isso até porque mudava. a galera devia jogar mais de uma vez, né? Porque era uma coisa que você comprava, era caro e tal. Depois de um tempo eles lançaram esse baralho, você comprava uma caixa e vinha esse baralho que tinha todas as cartas e tal, tudo bonitinho. Era o tarô. Como que Era o chama? taroca. Taroca. Né? Vocês pensaram besteira. Quais são as fotos que Os tem nesse baralho de tarôs, mano? Os jogadores mais Baralho de recentes, taroca. os que jogam Dungeons & Dragons Next, o D&D Next, vão perceber que na aventura Castelo Ravenloft, né, que tem uma aventura agora, você pode comprar a versão que vem o baralho, que é um pouquinho maior. Esse aqui veio de brinde numa das caixas. E, assim, estou falando tudo isso porque isso é uma aventura de terror. Era uma aventura de RPG de terror que deu certo, vendeu pra caramba, é melhor. Meu Deus, a aventura do vampiro e tal. Então, aí ela deu certo porque ele tinha uma estrutura de uma historinha bem contada, ele veio todo estruturado, e a galera, quando pega e põe na mesa, entra no clima da parada. Exatamente. Já tem uma coisa... a história era mais interessante do que entrar e bater nos monstros. Que é uma forma que você tem de colocar o terror no jogo. O terror não é só eu ando, eu ataco, eu bati, eu ganhei. O terror é você entra no lugar, aí você descreve o lugar. Tá? E aí o pessoal começou a ver que terror dava certo em jogo, em RPG. Você tinha alguns outros jogos mais tímidos que começaram a aparecer aos pouquinhos, mas a partir de Ravenloft a coisa falou, ok, vamos investir mais nisso. Você tinha mais jogos. Aí começaram a aparecer RPGs de terror. Começaram a aparecer RPGs voltados para o terror. E aí você tinha uma mudança de perspectiva. No Dungeons & Dragons vocês são heróis. Os jogadores são heróis. Eles são acima da média, eles são fortes, eles fazem magia que solta a bola de fogo. São seres humanos normais, né? Não são
réis no mortais, são mais. O terror no Dungeons and Dragons é um terror de montanha-russa. É aquele, oi, o sustinho vampiro, e volta. Ou seja, você sai bem, você sai feliz, você sai alegre. Depois, bati no vampiro, deu uns tabefes pro lobisomem e tal. Aí começam a aparecer outros terrores mais, como posso dizer, diferentes. Por exemplo, Call of Cthulhu. Que Chamado de Cthulhu? o espectador que está vendo a gente, que já leu alguma coisa de HP Lovecraft, tudo, fala, nossa, tem um RPG. No RPG do Call of Cthulhu, eles mudaram a perspectiva. Você é uma pessoa normal, dos anos 20 ou 30. Que é como o Lovecraft é, né? Os Você é uma pessoa investigadores normal. lá são os caras normais. Eu já li uns contos de Lovecraft já muito bons. Então, inclusive, os jogadores... São curtos, né? São Uma coisa curtos. que eu achava que, antes de conhecer Lovecraft, eu achava que eram livros longuíssimos e isso me impedia um pouquinho de começar a ler. Quando eu fui procurar, cara, são uns contos, você lê em 1 hora. É igual os do uma Sherlock e meia. Holmes Você também. tem um Rapidinho. ou outro livro que é um pouquinho maior. É, mas ainda assim não é um absurdo Não é que muito grande. Não é assustador, não. Assim, no sentido de... É assustador. Né? E tanto que o jogador do Call of Cthulhu é chamado de investigador. Você não é PC, você é investigador. Então, como que você joga? Você joga de professor de faculdade, repórter. Isso é muito legal. Você joga de guarda, você joga... E a questão Identificação, né? e aqui você tem uma coisa que não tinha no D&D, que é sanidade. Você tinha força, habilidade, você tinha sanidade. Como assim sanidade? Serve pra alguma coisa? Não. Só pra perder. Só uma pra vida. perder o Só pra personagem. perder. É mais uma vida, né? um Você tinha atributo. vida, Mais um jeito de perder. muito você tinha atributo, vida né? e você tinha sanidade. Isso. Por quê? Qualquer um chegar a zero, ferrou. É aquela coisa. Nos contos do Lovecraft, você não. O problema não era você morrer. Fisicamente, Não. né? Era você Isso é perder muito legal. o seu contato com a realidade. Tipo, eu tô vendo uma coisa que destroçou minha mente, agora eu não sei o que é realidade. Não consigo Você- raciocinar Você direito. ficou louco, você não consegue mais controlar seu personagem. Porque a Daqui imagem... ficha, acabou a Aquela história, imagem não sai da minha exatamente mente. isso. É, você. Muito legal. Muito provavelmente você virava um cultista ou alguma coisa. Então, você já tinha esse RPG que também fez um sucesso fantástico, porque era terror. Mas era terror. Era medo. Você sentia medo do que estava acontecendo ali. E você sabia, você já entrava sabendo. Toda vez que você joga um RPG, você não fala, mas eu não gosto de terror. Então, se você não gosta de terror, tudo bem, ok, beleza. Não jogue esse jogo. Jogue outro. Sim. Você quer assim, eu não tô afim de jogar terror, minha semana foi horrível, meu chefe foi uma porcaria comigo, eu quero me divertir, eu quero bater em Goblin. Ok, beleza. Agora assim, chega pra mim e fala assim, olha, eu comprei uma história que é o assassinato no Orient Express, de Call of Cthulhu. É uma história longa que se passa no Orient Express. Poxa, é terror, né? Vai ser aquela coisa de... eu quero jogar. Sim, claro. E você sabe, você já está entrando sabendo que é aquilo. Então você já tinha outras perspectivas. Você tinha Cult, que era um RPG também de terror, mas era uma coisa mais malucaça. E você tinha alternativas de terror na mesa. Você podia ser uma coisa para dar aquele susto de clima. Você não vai ter jumpscare na mesa de... você vai chegar no cara. Não vai, né? Eu não Você vai duvido que tenha um criar, mestre maluco aí que usa. Aquele meu amigo Quando deve... sai o negócio da minha... Aquele meu amigo deve fazer isso. Ó, Ó. se Abraço serve- pra André Moicano aí. É verdade. Nossa, se eu estiver mestres. jogando, o Abraço, cara Mike. faz o negócio aí da mesa, eu vou chegar e falar, sério mesmo? Sério. Sério. Cara, tem que entrar no Eu vi aqui- personagem, cara. Tem que entrar no personagem. E você teve outros. E é sempre assim, os RPGs eram, o personagem sofria o terror. Ele sofria, ele encontrava monstros, ele encontrava alguma coisa que podia matar, deixar insano, não sei o quê. Aí, nos anos, lá apareceu Vampire the Masquerade. Vampiro a Máscara. Essa aqui é a edição da segunda edição. Por que é The Masquerade, não The Mask? Masquerade não é máscara. Masquerade é o baile de máscaras. Masquerade é aquele lugar onde você bota máscara, não mostra quem é e tal. Entendi. A ideia é Vampire, the Masquerade, é a farsa. Seria uma tradução literal e sem graça, seria Vampiro a farsa. Mas não ia ficar legal. Então, Então, parada do eu gosto, segredo, eu gosto né, dessa palavra. coisa assim, você É uma tá... coisa de sociedade secreta, você não chega pode a ser uma se enganação. revelar. Eu É, acho eu a não sei máscara nem mais falar. bobo, eu acho. Parece um Mas na objeto. verdade, aí você tem aquela coisa a máscara ter os dois sentidos, de máscara e a máscara que você veste para se apresentar para as pessoas. Tá. Então serve também. Também Eu serve. acho é uma Duplo tradução sentido, livre, ok. tá? Bacana. Então, nesse aqui, qual que era a grande diferença? Você não lutava com os monstros, você era um monstro. Foi um dos primeiros jogos em que... esse autógrafo é do Reinhardt. Olha só. Nem lembrava que eu tinha isso aí. Já valorizou R$300 já. Só essa Se eu fosse vender. Se fosse vender um E dia. aí, o chance do Vampiro a Máscara é que você era um monstro. Tá, mas se eu sou um monstro, o que eu enfrento?
você enfrenta você mesmo, a perda da sua humanidade. Olha só. Você tá numa sociedade, você não quer deixar de ser humano, ainda um pouquinho que seja. Tá? E você não quer se deixar dominar pelos seus instintos para matar e para não sei o quê. Mas também tinha todo um lance de política, porque você tinha os clãs, que eram diferentes tipos de vampiros e tal, e sobrevivência, e você ter que fazer coisas horrendas para continuar existindo. Porque, afinal de contas, é legal sugar sangue e matar pessoas? Não é. Não é. É legal você ter na sessão, o mestre te coloca alguns dilemas. Tipo, você tá morrendo de fome, você precisa sugar o sangue de alguém. Aí você abre o quarto do hotel, só tem, sei lá, uma mãe com o bebê aumentando, tá ligado? Eram essas coisas. Aí que todo mundo te olha na mesa, Ah, assim, Muito legal. As dilemas dicas de como desses. mestrar bem. Vampiro Bem fez legal. tanto sucesso que gerou todo o World of Darkness, todo mundo das trevas. Lobisomem, mago, as fadas. E também outros suplementos que tiveram envolvendo monstros. Rogério, a gente tá começando a ficar sem tempo. Pois é. O papo tá muito você bacana, tem que muito voltar, hein? legal. Vai Você tem voltar que voltar, aqui. hein? Eu queria que você atualizasse a gente sobre o que tem hoje em dia. Digamos que alguém tá assistindo aqui, ou já jogou RPG, mas nunca jogou nada de terror, ou não acostuma com RPG. O que você indicaria de hoje em dia Olha, nesse assunto? Hoje em dia, a gente tem uma quantidade imensa e absurda de jogos envolvendo terror ou com elementos de terror. O próprio Ravenloft foi adaptado para o D&D Next, o D&D atual, tá? Com uma pegada um pouco diferente do básico, do original, tanto que não precisava ser igual ao original. Call of Cthulhu continua sendo publicado, já está em outras edições, essa aqui é a 5ª edição, acho que deve estar na 8ª, se eu não estou enganado, e já é publicado em português também. O Cult, que eu cheguei a mencionar, já saiu em português também. E você tem vários outros jogos que são de terror. Nós temos jogos nacionais que são feitos de terror. Você jogou já os Já cheguei nacionais? em jogos nacionais, tem jogos muito bons. Tem jogo gringo de zumbi, que basicamente é sobreviver a ondas e ondas de zumbi. Né? Sim. Né? Você tem jogos, existe um jogo, eu não sei se ele foi publicado em português, eu acho que foi, chamado Little Fears, que são, a ideia é Acho que não. sensacional, sensacional. Crianças veem monstros, os adultos não veem. Então, o monstro, sabe aquela coisa que a criança chega e fala, mãe, tem um monstro embaixo da minha cama? Esse Dead People, né? Então é real, e tem monstro lá mesmo, né? Tem um monstro embaixo da cama e tudo mais. E as crianças só conseguem, elas mesmas, só elas veem, só elas precisam enfrentar esses monstros. E nós somos crianças. Vocês jogam com crianças e que os adultos não veem. Tirando isso é muito o legal. Monstros S.A., eu acho que tem um filme com essa resenha. Não, tirando o Monstros S.A., que Que é animação. animação. coisa do Eu tipo. acho que tem um filme com essa Eu acho que com essa tem. história, o filme dos anos 80, se eu não me engano. Os anos 80 eram muito malucos. Era muito né? louco, Olha os filmes dos anos 80, olha os filmes de terror dos anos 80, é uma beleza. Eu acho que tinha o monstro do armário, que tinha isso. Tinha um monstro no armário, ninguém acreditava que tinha um monstro do armário. E teve um que era Under the Bed, uma coisa assim, que era monstro debaixo da cama que ninguém acreditava. Esse RPG, ele pega exatamente isso. Você joga com crianças que precisam se juntar para enfrentar Cara, monstros. fica muito difícil hoje em dia, porque hoje em dia as camas tudo são box. Aí o cara tem que levantar. Não, a cama é box, não tem como o monstro ficar lá criança embaixo. tá no tablet, tipo, o monstro passa, ele nem vê, ele tá ali. E aqui tem aqueles guarda-roupa que é só. Já viu aquele guarda-roupa que é só a estrutura do guarda-roupa? Não tem as laterais, nunca viu esse? Vou te falar que Que a roupa fica aberta? Eu vou te falar que dá para fazer. Dá pra fazer, Não, dá. se quiser, Mas você é faz. fazer. Mas a transposição fica mais complicada, né? Fica mais difícil. Pouquinho de trabalho você consegue. E atualmente você consegue ver muitos jogos de terror. Inclusive tem um jogo de cartas, acho que o Black Stories. se eu Black me lembro, Stories, que é de terror também. Sim. Sabe, você tem muitos jogos de crime, de investigação Mortes de crime. Estúpidas não é terror, né? Acho que tá mais um pouco pra Não, comédia, eu é. acho. Conhecimento de coisas. Então, você tem vários jogos que são terror, que já entra um pouco na coisa do crime, do policial, do serial killer, do psicopata, que também é terror, você vai me desculpar. Claro, Sabe? claro. É que nem falam assim, Silêncio dos Inocentes não é um filme de terror. Não, filme de um cara que tá matando pessoas pra juntar pele pra fazer o vestido não é terror. Não é porque não é sobrenatural que não vai ser terror, né? Não tem esse conceito Existe de... uma discussão imensa sobre Tem? isso. Tem. Isso mesmo? Tem gente que fala que Tubarão, o filme Tubarão não é de terror. Isso. Não, por quê? Porque não tem sobrenatural. Eu vou fazer pra ele aquela pergunta clássica. Qual a diferença entre terror e horror? Tem diferença? Tem. Ah!
Toma na Tem. cara de vocês, bando de otário. Tem sim. Eu falei num É, episódio aqui, me zoaram. Valeu, você tá Tem, louco, Tá nem xingando os maconha. convidados que vêm Eu tô falando pra defendendo. você, Eu amigo. não. Ó, Eu não tenho opinião. Mas tem sim. Na língua portuguesa, se a gente for entender o conceito, terror ele é mais vinculado a medo. É o terror que você tem do medo da morte que pode estar chegando. É o psicopata que está vindo, que está atrás da porta, é o barulho que você ouve, é o susto que você toma. Aquilo é o terror. O horror é o que você sente quando você vê alguma coisa. Você vê um corpo aberto, você vê um cara virando lobisomem, você vê mais o nojento, Cthulhu, né? ele está misturado com o asco, com nojo, tudo mais. De um tempo para cá, principalmente nos países de língua inglesa, eles estão querendo diminuir o uso da palavra terror e usar mais horror para filmes e para o gênero. Por quê? Eles querem fazer isso para tirar o peso e a força de terrorismo. Entendeu? É aquela coisa. Terror também tem relação. Tem a ver com Terrorismo, né? Ninguém fala horrorismo. Ninguém fala horrorismo. E aquela coisa, depois do 9/11, se fez uma força muito grande para diminuir a força do terrorismo. Ou usa essa palavra quando for realmente terrorismo. Então, você vai ver muito que lá fora, todos são horror movies. Entendi. Você não vai ter terror movies. Terror é a gente que usa na língua portuguesa. Porque a gente não se importa com o terrorismo. Porque a gente não tem problema de terrorismo aqui. Não desse jeito. Não ainda. Não, espero que não. Né? Então, existe um movimento para se usar horror para o terror, porque a gente conhece como terror. Tá? E tem muita gente que considera que os dois são sinônimos. Eu não considero. Você vê uma diferença, né? Eu vejo uma diferença. Eu me importo que chamem filmes de terror de horror? Nem um pouco. Deixa o pessoal se divertir lá. Por exemplo, o pessoal, filmes de crime, agora a gente chama de filme de crime, mas até pouco tempo atrás era policial. Sim. Filme de investigação era policial. Porque nos Estados Unidos e porque em países de língua inglesa se usa crime, e usou os crime porque é a mesma palavra. É verdade. E fazia um pouco sentido. Eu vejo problema mudar de policial para crime? Não se importa com nomenclaturas. Não se importa. Nomenclaturas são importantes, mas se a mudança faz algum sentido, não vejo problema nenhum. Entendi. Galera, esse foi a Conversa com o Rogério Saladino. Um bate-papo muito bacana. Vai voltar, que Vai eu sei voltar. que faltou muita coisa pra gente conversar aqui. temos- Mas a gente vai fazer uns programas temáticos mais pra frente e o Rogério tá convidadíssimo pra voltar. Quer deixar alguma rede social pra o pessoal entrar em contato? Quem Por quiser te favor. contratar ou bater um papo sobre esses assuntos Por todos? favor. Eu tô no Instagram, Rogério Saladino. Eu sou péssimo pra criar nomes, ainda é tudo Rogério Saladino. Mas é ótimo. Isso, aí é, Saladino. isso é a Isso melhor é coisa. bom, O pior é quando o cara em cada rede social tem um nome diferente. Não é Rogério.Saladino? Não, aquela ali mesmo, é a que eu passei pra produção. Aquela lá. Rogério.Saladino. É o meu Instagram. Eu também tô no Twitter, Rogério Saladino. Não é difícil de me achar. É isso. Né? E no Facebook, porque eu sou velho, eu tenho Facebook. Ah. que Tá é na idade, Rogério- já tem que ó, Facebook. Veja só que surpresa, Rogério Saladino. Maravilha. Então, qualquer coisa. Se alguém entre em mandar um contato. e-mail pra rogériosaladino@gmail, provavelmente cai nele. Você acabou de revelar o meu e-mail. Você acabou de falar o meu e-mail. Se mandar arroba hotmail. Deve ser dele também. Não, porque cancelaram o Hotmail. Se for em redtube.com/Rogério Saladino, vai ter uma conta maluca. Eu não. Meu advogado falou pra eu não responder isso. Galerinha, aproveitem e sigam a gente nas redes sociais, @Contrapartida também, não só no Instagram, como no YouTube, onde quer que esteja, é Contrapartida. Sigam também os nossos perfis pessoais, @Osmar Campbell com 2 L's, no meu caso, @Fabiano Cabreira, no caso do Fabiano, olha só a Olha coincidência. essa coisa. Também sigam e apoiem as patrocinadoras e editoras do canal Contrapartida. Boa. Muito obrigado, produtora Pé de Pano Produções, abraço, Catito. Editoras Devir, Precisamente, MipoBR, Vem Pra Mesa, Fanbox, Copag e a Best Marca Distribuidora. Sempre que você tiver produtos diferentes, de editoras diferentes, priorizem aquela Boa. que apoia a produção de conteúdo nacional. Muito obrigado, editoras, por esse apoio. Valeu, galera. Esse foi o Contrapartida de hoje. Muito obrigado, galera. Valeu pela audiência. Até mais. Olha, Rogerião. Curte e compartilha.